Você já sentiu sede? Não aquela sede comum que matamos com um copo de água, mas uma sede que queima por dentro, que consome cada pensamento, que faz o corpo inteiro clamar por algo que parece inatingível. Imagine-se agora no deserto da Judéia, onde a temperatura pode ultrapassar os 45 graus Celsius durante o dia, onde não há sombra, onde cada gota de umidade evapora antes de tocar o solo ressecado. É neste cenário brutal que Davi compõe um dos mais intensos clamores de toda a Escritura. O que você está prestes a descobrir vai além de simples poesia antiga. É um portal para entender como a geografia, a história e a experiência humana mais profunda convergem para revelar uma verdade que atravessa milênios e toca sua vida hoje, exatamente onde você está. Ouça comigo o Salmo 63, completo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustém. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, desçam às profundezas da terra, cairão ao fio da espada, serão uma porção para as raposas. Mas o rei se alegrará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentiras. Para compreendermos a profundidade devastadora deste salmo, precisamos viajar aproximadamente 3.000 anos no tempo, até o deserto da Judéia, uma extensão árida que se estende por cerca de 1.500 quilômetros quadrados entre Jerusalém e o Mar Morto. Arqueólogos e geólogos explicam que esta região sempre foi uma das mais inóspitas do planeta, com precipitação anual inferior a 100 milímetros. Para você ter uma ideia, a Amazônia recebe cerca de 2.300 milímetros por ano. O título hebraico deste salmo nos dá a primeira pista crucial. Mismor le David biheioto bemidbar Yehudá. Um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Historiadores bíblicos identificam duas possibilidades principais para o contexto desta composição. A primeira nos leva ao dramático período registrado em 1 Samuel, capítulos 23 e 24, quando Davi fugia do rei Saul, que o perseguia com um exército de 3.000 homens escolhidos. A segunda, considerada mais provável por muitos estudiosos, nos transporta para o angustiante momento narrado em 2 Samuel, capítulos 15 a 18, quando o próprio filho de Davi, Absalão, lidera uma rebelião e o rei precisa fugir de Jerusalém, atravessando o Vale do Cedron e adentrando o deserto. Imagine a agonia, um pai fugindo do filho, um rei despojado do trono, um homem segundo o coração de Deus, aparentemente abandonado no lugar mais desolado da terra. Agora, vamos mergulhar nas palavras que Davi escolheu, porque cada termo hebraico carrega camadas de significado que se perderam nas traduções. Quando ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus, ele usa Elohim, seguido de Eli, uma progressão intencional do geral para o profundamente pessoal. Mas a palavra seguinte é que revela a urgência desesperada, a shakereka, traduzida como de madrugada te buscarei. No hebraico original, shachar significa literalmente o romper da aurora, aquele momento específico quando a primeira luz rasga a escuridão. Especialistas em linguística hebraica explicam que este verbo carrega a conotação de buscar algo com fervor extremo,
como um animal sedento que fareja a água ao amanhecer, quando o orvalho ainda não evaporou completamente. E então vem a declaração que faz este salmo ecoar através dos séculos. Nafshi tsamea leka, minha alma tem sede de ti. A palavra tsamea não descreve uma sede qualquer. Antropólogos culturais que estudam as sociedades do Oriente Próximo Antigo explicam que os habitantes daquela região conheciam intimamente os estágios da desidratação, a sede comum, a sede intensa e, finalmente, a sede mortal, aquela que precede a morte no deserto. É este último estágio que Davi evoca. A raiz da palavra sugere uma secura que racha, que fende, que literalmente parte o ser. E ele adiciona, Besari kamar leka, minha carne te deseja muito. O termo kamar vem de uma raiz que significa desfalecer, desmaiar. Médicos modernos explicam que quando o corpo atinge desidratação severa, no calor extremo do deserto, os músculos começam a sofrer cãibras intensas, a pele perde elasticidade e há uma sensação desesperadora de que o próprio corpo está morrendo. Mas aqui está algo que transforma completamente nossa leitura. Davi não está simplesmente usando uma metáfora bonita. Ele está literalmente no deserto da Judéia. Geógrafos bíblicos calculam que se ele estava fugindo para o lado leste de Jerusalém, atravessou uma região onde a temperatura diurna podia facilmente ultrapassar os 40 graus Celsius, com ventos secos vindos do deserto da Arábia que sugam qualquer umidade. Escavações arqueológicas revelaram que os poucos poços naquela região ficavam separados por jornadas de um dia inteiro de caminhada, aproximadamente 30 a 40 quilômetros. Se Davi estava em fuga, possivelmente não teve acesso a esses poços conhecidos, tornando sua situação fisicamente crítica. E é exatamente neste ponto de desespero físico absoluto que ele faz uma declaração que desafia toda a lógica humana. Ki tov chasdeka michaim, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. A palavra chesed é uma das mais ricas e complexas do hebraico bíblico. Teólogos passaram séculos tentando capturar seu significado completo. Não é simplesmente bondade ou amor. A palavra original carrega simultaneamente os conceitos de lealdade inabalável, misericórdia imerecida, amor fiel que persiste apesar de tudo, graça que se recusa a abandonar. Para o contexto cultural da época, Chesed era o tipo de compromisso que um rei fazia com seus súditos fiéis, ou que havia em uma aliança de sangue entre irmãos. Era permanente, inquebrantável, mais forte que a própria morte. Davi está dizendo algo revolucionário. Mesmo morrendo de sede no deserto, mesmo traído pelo filho, mesmo aparentemente abandonado, a fidelidade de Deus vale mais que água, mais que vida física, mais que o próprio trono. Historiadores do pensamento religioso explicam que esta era uma afirmação praticamente sem precedentes no mundo antigo. As religiões vizinhas de Israel viam os deuses como caprichosos, negociáveis, interessados apenas em sacrifícios e ofertas. Mas Davi revela um Deus cujo Chesed transcende circunstâncias, geografia e até traição humana. Observe agora a progressão da experiência de Davi. Ele começa mencionando que viu a Deus no santuário, Bakodesh. Ele se refere ao tabernáculo ou talvez já ao início da construção do templo em Jerusalém. Para compreendermos o impacto disso, precisamos saber que naquela época a presença de Deus estava associada fisicamente a um local específico. Arqueólogos descobriram que civilizações contemporâneas, como os babilônios, egípcios e cananeus, também centralizavam seu culto em templos físicos, onde acreditavam que suas divindades literalmente habitavam. O santuário não era apenas um local de adoração, era o endereço de Deus. Agora Davi está no deserto, a aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém, uma distância que para você e eu é uma hora de carro,
mas que naquela época representava uma jornada de 2 dias a pé em terreno brutal. Ele está geograficamente separado do lugar onde a presença de Deus supostamente habitava. E aqui vem a revelação explosiva. Ele descobre que pode experimentar Deus com a mesma intensidade, talvez até maior, no deserto. A frase, quando me lembrar de ti na minha cama, usa a palavra Yetsu-ai, que se refere literalmente a um leito ou esteira, provavelmente uma simples esteira de junco no chão do deserto, não a cama confortável que ele tinha no palácio. Especialistas em literatura hebraica apontam que a estrutura poética do versículo 6 e 7 cria uma progressão temporal intencional. Na minha cama, início da noite, nas vigílias da noite, meio da noite, à sombra das tuas asas, amanhecer. Davi está descrevendo uma noite inteira de comunhão com Deus no deserto. Antropólogos explicam que as noites no deserto da Judéia podem ser surpreendentemente frias, com temperaturas caindo para próximo de 0 graus Celsius em certos períodos do ano. O contraste com o calor diurno brutal cria um ciclo físico exaustivo. Mas é justamente nessas vigílias noturnas, quando o corpo está exausto e vulnerável, que Davi encontra refúgio à sombra das tuas asas. Uma metáfora que evoca a imagem de um filhote protegido sob as asas da mãe águia. Uma cena que ele certamente observou nas montanhas rochosas da Judéia, onde arqueólogos identificaram ninhos de águias preservados por milênios. A expressão "minha alma se fartará, como de tutano e de gordura", merece atenção especial. As palavras hebraicas kelev vadeshen se referem especificamente aos cortes mais ricos e saborosos de carne, aqueles reservados para ocasiões especiais e ofertas sacrificiais. Para um povo que vivia principalmente de grãos, pão, azeitonas e figos, carne era um luxo raro. Historiadores da alimentação antiga explicam que o povo comum na antiga Israel comia carne talvez apenas algumas vezes por ano, em festivais religiosos. Tutano e gordura eram considerados as porções mais deliciosas, frequentemente oferecidas a Deus no altar. Davi está dizendo que a presença de Deus satisfaz sua alma da maneira mais profunda possível. Não apenas mata a fome espiritual, mas a satisfaz completamente, luxuosamente, como um banquete real. E aqui está o que arqueólogos descobriram que adiciona uma camada fascinante. Escavações em sítios do período davídico revelaram que banquetes reais incluíam não apenas carne, mas especiarias importadas de lugares distantes como Sabá, atual Iêmen, e Ofir, possivelmente na costa da Somália ou Índia. Um banquete real era uma experiência sensorial completa. Quando Davi compara sua experiência espiritual com isso, ele não está sendo superficial. Está usando a referência mais poderosa disponível em sua cultura para descrever satisfação absoluta. Mas então, o salmo muda de direção. Davi menciona: aqueles que procuram a minha alma para a destruir. A palavra hebraica mevakshim, os que procuram, é intensamente ativa. Não são inimigos passivos, são caçadores ativos, perseguidores determinados. E ele profetiza que desçam às profundezas da terra. Taktiyot ha-aretz. Geólogos que estudam a região do Mar Morto, que fica a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da Terra, explicam que os antigos habitantes da região estavam muito conscientes de que havia lugares onde a terra literalmente descia para profundezas extraordinárias. As cavernas de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, descem para câmaras que chegam a 30 metros abaixo da superfície do deserto. A menção de que cairão ao fio da espada e serão uma porção para as raposas não é apenas poética, é geograficamente e ecologicamente precisa. Zoólogos confirmam que o deserto da Judéia era e ainda é habitado por chacais e raposas que se alimentam de carniça.
um corpo deixado no deserto, seria rapidamente consumido por esses animais. Davi está descrevendo o destino de guerreiros derrotados em batalha no deserto, uma cena que ele mesmo testemunhou múltiplas vezes em sua vida de soldado e rei. O salmo termina com uma afirmação profética: mas o rei se alegrará em Deus. Historiadores bíblicos apontam que quando Davi escreveu isso, ele estava tecnicamente ainda rei, mas despojado do poder. Absalão havia tomado o trono. No entanto, Davi profetiza sua própria restauração. E, de fato, conforme o relato de 2 Samuel, capítulo 18, Absalão foi derrotado na floresta de Efraim, a aproximadamente 30 quilômetros ao norte de Jerusalém, uma região que até hoje mantém vegetação densa, contrastando com o deserto ao sul. Agora, vamos conectar estas verdades antigas com descobertas modernas que são absolutamente fascinantes. Neurocientistas que estudam os efeitos da privação sensorial descobriram que quando o cérebro humano é despojado de estímulos externos constantes, como acontece no silêncio e na vastidão do deserto, ele entra em estados alterados de consciência, onde a percepção espiritual se intensifica dramaticamente. Psicólogos da religião explicam que muitos dos grandes líderes espirituais da história tiveram suas experiências mais profundas de Deus em contextos de isolamento geográfico e privação física. Moisés no Sinai, Elias no Horebe, João Batista no deserto, Jesus nos 40 dias de jejum, todos no deserto. Mas aqui está a revelação que transforma tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela ciência moderna. Deus não está mais acessível no templo do que no deserto. Ele não está mais presente na abundância do que na falta. Ele não está mais próximo quando tudo vai bem do que quando estamos fugindo do próprio filho que nos traiu. O que Davi descobriu naquele deserto brutal, sob um sol que queimava a pele e uma sede que rachava os lábios, é que Deus é encontrado não por aqueles que têm as melhores condições, mas por aqueles que o buscam com mais intensidade. A palavra que Davi usa para descrever como sua alma se apega a Deus é davka, uma palavra que significa literalmente colar, grudar, soldar. É a mesma raiz usada em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Especialistas em casamento do mundo antigo explicam que esta palavra descrevia uma união permanente, indissolúvel. Davi está dizendo que no deserto sua alma ficou permanentemente soldada a Deus. Não foi uma experiência passageira, foi uma fusão. E isso nos leva à aplicação mais poderosa para a sua vida hoje. Você pode estar no seu próprio deserto agora mesmo. Talvez não seja literal. Você provavelmente não está sob um sol escaldante com a garganta ressecada. Mas quantos de nós conhecemos o deserto da traição, o deserto da perda, o deserto do sonho destruído, o deserto da doença que não melhora, o deserto do casamento que acabou, o deserto da conta que não fecha, o deserto da oração que parece não ser ouvida? Aqui está o que você precisa entender profundamente. O deserto não é a ausência de Deus. O deserto é o convite mais radical de Deus, porque é só no deserto, quando todas as outras fontes secam, que descobrimos que Ele é a única fonte que nunca seca. É só quando o conforto do palácio desaparece que percebemos que sua presença é o único conforto verdadeiro. É só quando a multidão nos abandona que descobrimos que Ele nunca abandona. Psicólogos modernos estudaram extensivamente o fenômeno chamado crescimento pós-traumático. A descoberta científica de que pessoas que passam por crises severas frequentemente desenvolvem recursos emocionais, resiliência e profundidade espiritual que nunca teriam alcançado de outra forma. Mas Davi já sabia disso 3.000 anos antes. Ele não apenas sobreviveu ao deserto, ele foi transformado pelo deserto. Ele não apenas manteve sua fé no deserto, sua fé explodiu no deserto.
Então aqui está a minha pergunta para você hoje. O que você está fazendo com seu deserto? Você está apenas tentando sobreviver até sair dele? Ou você está permitindo que o deserto faça em você o que fez em Davi, transformar sua busca por Deus de casual em desesperada, de opcional em essencial, de um item na agenda em a única coisa que importa? Porque aqui está a verdade final e devastadora que emerge deste salmo. Deus não remove automaticamente nossos desertos. Ele não tirou Davi do deserto imediatamente. Davi teve que passar dias e noites lá. Mas o que Deus fez foi infinitamente melhor. Ele se revelou no deserto de uma forma que nunca tinha feito no palácio. Davi teve que perder o trono temporariamente para ganhar uma revelação eternamente. E esta mesma revelação está disponível para você agora, exatamente onde você está. Você não precisa esperar sair do deserto. Você não precisa esperar a situação melhorar. Você não precisa esperar ter forças ou merecer ou estar à altura. Tudo o que você precisa fazer é o que Davi fez. De madrugada, buscar. Com a alma sedenta, clamar. Com a carne desfalecendo, perseverar. E descobrir que o Quesed de Deus, aquela lealdade inabalável, aquela misericórdia imerecida, aquele amor que se recusa a abandonar, vale mais que água no deserto, mais que trono no palácio, mais que a própria vida. Hoje, neste exato momento, não importa se você está fisicamente em Mogi, das Cruzes, São Paulo ou em qualquer outro lugar do planeta Terra, você pode experimentar o que Davi experimentou naquele deserto da Judéia 3.000 anos atrás. Porque a geografia mudou, a tecnologia avançou, mas a natureza humana permanece idêntica e o caráter de Deus permanece imutável. Sua sede espiritual é tão real quanto a sede física de Davi. E a capacidade de Deus de satisfazê-la é tão poderosa hoje quanto era então. Se esta revelação histórica e espiritual está tocando algo profundo dentro de você, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que você sabe que está no deserto, porque uma das verdades mais lindas sobre a palavra de Deus é que ela é tanto antiga quanto perpetuamente nova. É tanto historicamente documentada quanto pessoalmente transformadora. É tanto cientificamente fascinante quanto espiritualmente revolucionária. E agora, deixe-me compartilhar com você uma mensagem final que vem não apenas das páginas do Salmo 63, mas das profundezas de uma verdade que ecoou através de 3 milênios e chega até você hoje. Há uma paz que não depende de circunstâncias estáveis. Há uma prosperidade que não se mede em contas bancárias. Há uma plenitude que não se encontra em palácios, mas pode ser descoberta em cavernas do deserto. Esta paz é encontrada quando você para de lutar contra o deserto e começa a encontrar Deus nele. Esta prosperidade floresce quando você descobre que o Quesed de Deus, sua lealdade inabalável, vale mais que todos os tesouros que os arqueólogos já desenterraram das ruínas das antigas civilizações. Davi voltou do deserto para o trono, mas ele nunca mais foi o mesmo homem. Aquele deserto não o destruiu, o refinou. Aquela sede não o matou, o transformou. Aquela traição não o derrotou, o aprofundou. E tudo isso porque ele fez uma escolha que mudou eternamente não apenas sua história pessoal, mas a história de toda a humanidade. Ele escolheu buscar a Deus com mais intensidade no deserto do que jamais havia buscado no palácio. Ele escolheu clamar por Deus com mais desespero na caverna do que jamais havia clamado no santuário. Ele escolheu encontrar em Deus a satisfação que nenhuma circunstância externa poderia dar ou tirar. Esta mesma escolha está diante de você agora. Não amanhã, quando as coisas melhorarem, não depois que você sair do deserto. Agora, hoje, neste momento exato. E quando você fizer esta escolha, quando de madrugada você buscar,
Quando com alma sedenta você clamar, quando descobrir que sua benignidade vale mais que a vida, algo mudará permanentemente dentro de você. Você descobrirá que o deserto não era um castigo, mas um convite. Não era ausência, mas revelação. Não era fim, mas começo. E sua alma ficará soldada a Deus de uma forma que nenhuma circunstância futura poderá desfazer. Esta é a promessa, esta é a revelação, esta é a paz que excede todo entendimento e a prosperidade que enriquece não apenas bolsos, mas almas. E ela está disponível para você agora, no seu deserto, do mesmo jeito que esteve disponível para Davi no dele, 3.000 anos atrás, sob o mesmo céu, clamando ao mesmo Deus, descobrindo a mesma verdade eterna. Ele é suficiente.